gente tem atores no cinema que se entregam de verdade pro trabalho e muitas vezes não é só sobre atuar. Você precisa se transformar literalmente no personagem e isso exige muito mais do que uma boa atuação. Acaba exigindo do ator mudanças físicas drásticas e para nossa sorte o cinema tá recheado delas, sendo que muitas são não só impressionantes, mas também inacreditáveis. O ator realmente virou outra pessoa. Um elogio que a gente faz para um ator quando ele desempenha um bom papel, geralmente é aquele que a gente diz que o ator desapareceu no papel. Isso pode vir de um bom figurino, de uma boa atuação, de um bom set de filmagem, mas seja como for, o que mais impressiona é quando o cara fisicamente desaparece do papel porque ele tá muito longe do que ele realmente é. Por isso, vamos dar uma vasculhada em algumas décadas de filmes e ver as transformações mais absurdas e inacreditáveis de atores no cinema. Tom Hardy ganhou muito destaque em Hollywood como aquele coadjuvante ou antagonista que rouba a cena, né? Ele fez alguns papéis onde ele mostrou que de fato ele é um bom ator, apesar de muita gente ficar zoando aí que não entende nada quando ele fala, né? From the words of Gotham's Police Commissioner. Mas além de atuar, ele é um dos atores que mostrou muitas transformações físicas. Quando ele fez o filme Warrior de 2011, onde ele interpretou o lutador de MMA, o cara ganhou 12 quilos de músculos e aqui ele já tinha virado uma máquina. O Tom Hardy conseguiu convencer como lutador de MMA. É um físico ok, né? Nada exagerado e já era uma transformação que chamava atenção. Mas aparentemente isso aí era só parte do processo, porque na mesma época ele estava se preparando para filmar Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Faltando 5 semanas para começar a filmar e como era na pressa, ele comeu um monte de porcaria. Segundo ele, o tempo era curto e para ganhar mais peso, ele entrou no sorvete, na pizza e no refrigerante para ganhar uma camada extra de massa. Quando chegou a hora de contracenar com Christian Bale, o Tom Hardy já tinha 16 quilos a mais, chegando a pesar 90 quilos entre músculo e gordura. Na época, ele fazia sessões curtas de treinamento de 20 minutos 4 vezes por dia. Ele explicou que a estratégia dele de treino foi de fazer muitas repetições para mandar mensagens para os músculos. Isso ajudou ele a ter uma mudança que, segundo ele, não é possível na academia. Oh, your buddy. Quando ele fez o Bronson, ele disse que colocou muita carga nos antebraços, peito e pescoço. E aí, quando ele terminou, segundo ele, as pernas dele ficaram parecendo com a de uma cegonha. Se comparado aí com a parte de cima do corpo, né? Tanto que ele pegou o jeito de interpretar esses personagens secundários que roubam a cena, né? Que em 2016 ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme O Regresso, que também é outra obra que ele ficou irreconhecível, né? Quando eu assisti esse filme, mano, eu custei a entender que era realmente o Tom Hardy que tava ali debaixo daquele papel. Start, I didn't feel nothing. I just heard the sound of them engines down Texas way. You know, they may rob you, ain't gonna take your top knot. Just will you quit that noise now, will you? Just... Não só o visual dele, mas até a atuação também contribuíram muito para uma transformação bizarra e o cara sumiu dentro daquele personagem ali. Já em 2007, o Zack Snyder fez um dos seus maiores acertos na carreira quando dirigiu 300. Esse filme foi inspirado na HQ de 1998 do Frank Miller, que conta a história de 300 espartanos que juntos decidem resistir à invasão do exército persa gigante do rei Xerxes. Para fazer o protagonista Leônidas, o Gerard Butler foi o escolhido. O problema é que, segundo a referência dos quadrinhos do Frank Miller, esses caras eram todos sarados e com tanquinho, então o papel exigiu uma mudança física bem considerável. O Gerard separava não menos do que 6 horas por dia para se dedicar a uma rotina que iria dar para ele um visual rasgado que fazia jus ao Leônidas. Eram 2 horas de treino crossfit, 2 horas de musculação e 2 horas de treino de luta todo santo dia. Ele diz que para manter esse corpo escultural, ele sacrificou muito da saúde dele também, mas que realmente ficou incrível, né? Graças ao visual impressionante que o Zack Snyder deu para esse filme e esse visual aí do Gerard Butler, 300 foi uma surpresa muito boa em 2007. Nem o próprio Gerard na época achava que ia ser bom, mas o público comprou o visual sarado dos espartanos nesse filme. This is Sparta!
Agora, nem sempre os atores mudam pra ficar bonitos. Aliás, a transformação é ainda mais incrível quando é o contrário, né? Quando você precisa meio que desfigurar a pessoa pra ela realmente sumir dentro de si mesma. Foi um milagre desse calibre que foi operado com a Charlize Theron em Monster, Desejo Assassino de 2003. A Charlize Theron sempre mostrou uma versatilidade impressionante como atriz ao longo dos anos, né? E esse papel rendeu pra ela um Oscar. Ela deixou de lado toda aquela sua personalidade carismática e simpática pra interpretar a assassina de verdade, Aileen Wuornos. Quando ela conseguiu esse papel, todo mundo viu que ela estava encarando um dos desafios mais difíceis da carreira dela, até aquela época, né? Era um personagem muito denso e com uma jornada emocional e física que pedia uma transformação muito intensa. A Charlize, que sempre foi famosa pela beleza e por estar sempre em forma, teve que se desfazer de tudo isso e se aprofundar na mente da Aileen Wuornos para interpretar a alma atormentada dela de verdade, né? Para chegar nesse visual, a Charlize passou por uma transformação física bem radical. Ela ganhou uns 13,5 kg, seguindo um método meio maluco chamado método Krispy Kreme. Só que esse processo foi bem difícil porque ela teve que comer um monte de porcaria e comida super calórica para conseguir engordar desse jeito. E claro que o poder da maquiagem também contou muito, né? Toni G, que foi a maquiadora por trás dessa semelhança física bizarra entre a Charlize Theron e a Aileen, dedicou horas trabalhando com cada detalhe para envelhecer a pele dela usando muitas camadas de tinta de tatuagem lavável. Ela também colocou umas sardas para destacar ainda mais a aparência largada e as dificuldades da personagem. As sobrancelhas dela foram descoloridas e parte dela foi raspada. Ela usou uma dentadura para mudar o formato da boca e também da fala. O cabelo natural dela foi penteado de um jeito que dava a impressão de estar maltratado, sujo e oleoso. Combinando tudo isso, a gente teve uma mudança absurda que deixou a Charlize Theron irreconhecível dentro desse filme. Isso sem falar que rolaram também umas mudanças psicológicas, porque ela passou horas e horas assistindo vários e vários documentários e assistindo algumas entrevistas para conseguir absorver os trejeitos e os comportamentos da Aileen. O resultado foi a Charlize Theron, que é linda, se transformando numa serial killer. E assim ela ganhou 13,5 kg para ficar mais parecida com a Aileen da vida real naquela época. Fuck you, man. Yeah, fuck you. You don't fucking know me. You don't need a fucking escort, you piece of shit. What, you think I'm a fucking retard? Depois de passar um tempo sendo um personagem gordinho e carismático em Parks and Recreation, quando Chris Pratt conseguiu o papel em Guardiões da Galáxia, ele teve que ficar em forma. E não era uma forma qualquer, né? Ele tinha que virar um super-herói shapeado. Ele passou por um regime de exercícios e o nutricionista da Marvel fez ele abandonar a cerveja e trocar isso por uma dose diária de 2 galões de água por dia. Ele perdeu 27 quilos em 6 meses para se transformar no Senhor das Estrelas. Para um cara que comia umas 4.000 calorias por dia, tá bom demais, né? Como ele bebia muita água o dia todo, ele tava fazendo xixi o dia inteiro, todo santo dia. E segundo ele, isso foi um pesadelo durante o processo para ficar em forma pro papel. O Chris Pratt tava nem perto de ser a primeira escolha pro papel principal dos Guardiões da Galáxia. Ele já tinha inclusive feito o teste para ser o Capitão América e obviamente perdeu pro Chris Evans. Mas aí, depois de muita água e xixi, ele conseguiu fazer um teste de tela como Star-Lord e o James Gunn olhou para ele de cara e disse: é o cara. 10 segundos depois, ele já tava com o papel garantido. Oh, see this? No, that's just an expression for slicing his throat. You're smart too. Yeah. Good looking, you think? Yeah, you? Oh yeah. Oh yeah. You ever been with an Oscar-Varian girl? O 50 Cent, em 2011, financiou ele mesmo um filme chamado A Luta de um Campeão. Nesse filme, o próprio 50 Cent interpreta um jogador de futebol americano que foi diagnosticado com câncer. Em 9 semanas, ele passou de 90 quilos para 70 quilos depois de seguir uma dieta líquida e correr 3 horas por dia na esteira. Ele, que sempre parecia um linebacker da NFL, realmente ficou frágil e com uma aparência de doente. Apesar de que cinema nunca foi uma parada que deu muito certo na carreira dele, ele conseguir perder esse peso aí foi uma mudança bem chocante. Ele só conseguiu fazer isso porque, como ele mesmo estava financiando o filme, ele se deu 4 meses para perder 24 quilos. Aí ele chegou nesse visual. No one has to know the truth but us. It does not leave this room. Why is God doing this to me? The family is broke. Agora eu vou fazer uma menção honrosa aqui, porque eu acho que também se trata de uma transformação que vai, aliás, muito além da transformação física. O Heath Ledger como Coringa no Batman Dark Knight. And he says, why so serious?
Mesmo que o Joaquin Phoenix tenha feito uma ótima interpretação do Coringa, eu acho que ninguém pode tocar no tipo de trabalho que o Heath Ledger fez aqui. É um tipo de mudança que poucos atores conseguem na sua carreira inteira. Ele mergulhou tanto, mas tanto no personagem, que ele fez a gente acreditar que toda aquela loucura era um pouquinho de verdade. Um tempo antes de começar as filmagens, ele teve que se trancar em um hotel em Londres e fazer umas coisas meio malucas para poder entrar no personagem. Ele pegou um diário e passou semanas escrevendo e rindo sozinho, imaginando vozes e até conversando consigo mesmo só para enlouquecer um pouco e dormindo poucas horas para ficar no ponto de fazer o Coringa. Uma das histórias mais famosas sobre como ele entrou na pele do agente do caos foi essa parada de se isolar completamente do mundo e ficar preso num quarto de hotel por 6 semanas. Nesse tempo, ele também começou a escrever um diário do Coringa que mostrava o que ele estava pensando. Tinha umas fotos de hiena, uns recortes de quadrinho colado, muita coisa que estava na cabeça dele. Tem muita coisa ali naquela interpretação que é consequência da entrega dele como Coringa. Por exemplo, vocês já perceberam que esse Coringa passa sempre a língua no lábio? Essa parada aí ficou um detalhe do personagem, mas o Heath Ledger tinha uma voz naturalmente mais grave, mas quando ele fez o Coringa, ele forçou uma voz mais convencional que deixava ele com a boca seca entre as cenas. Por isso que ele começou a lamber a própria boca enquanto ele estava falando, era pra umedecer mesmo, mas acabou que se tornou uma parte icônica da visão dele pro Coringa. Ah, e tem mais uma coisa, ele também fazia isso pra manter a prótese da cicatriz molhada e grudada no rosto dele. Is like gravity. All it takes is a little push. E apesar do Heath Ledger já sofrer com insônia por anos naquela época, a situação dele piorou durante as filmagens do Cavaleiro das Trevas. Como ele já tinha uma exaustão física e mental muito grande, ele acabou incorporando isso no personagem e acabou que isso também teve um impacto no corpo dele. Durante a produção do filme, ele falou que só conseguia dormir algumas poucas horas por noite, já que a mente dele constantemente estava cheia de pensamentos do Coringa. O personagem começou a tomar conta da cabeça dele. Como ele não conseguiu parar de pensar, o corpo ficou esgotado. No fim das contas, foi essa privação de sono que levou ele à morte muito cedo, né? Foi uma overdose acidental de medicamentos para dormir que na verdade eram até prescritos, antes mesmo do lançamento do filme. É uma pena que o cara não tenha conseguido ver a própria obra dele finalizada, né? Essa foi uma transformação que, ao meu ver, foi além do físico, cara. Parece que o personagem realmente tomou conta do ator. Aliás, todo mundo que interpretou Coringa em algum momento falou que sai com algum problema depois, né? Esse personagem aí é tão difícil quanto a criação dele nos quadrinhos. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Agora vamos lá, vamos pro último cara dessa lista que não podia faltar aqui, né? Não tem como eu não colocar por último nessa lista o cara que virou referência quando a parada é transformação no cinema. Christian Bale. So, Dorsia is where Jean wants to go. Esse cara é o mestre da transformação. Ele já ganhou peso, já perdeu peso, já ficou musculoso, já raspou a cabeça e até fez uns exercícios aí muito loucos pra poder engrossar o pescoço, só pra conseguir se encaixar perfeitamente nos papéis dele no cinema. E o cara faz tudo isso sem nem precisar de roupa, de gordura ou qualquer outro artifício. Geralmente a parada dele é real mesmo. Em O Psicopata Americano de 2000, o Christian Bale já tava bem magro, mas pra fazer esse filme, ele fez uma das dietas mais restritivas da carreira dele. Ele disse numa entrevista que não teve folga na alimentação, era só proteína magra, nada de açúcar, gordura boa ou muitos carboidratos. Na época, ele tinha uma obsessão com essa dieta e chegou a cobrir os próprios dentes porque ele queria se manter fiel ao personagem. Pra ele, a ideia de interpretar o Patrick Bateman, a aparência era mais importante até do que pra maioria dos personagens, porque esse personagem é completamente obcecado com a aparência e é super narcisista. Mas isso aí era muito pouco para as coisas que o Christian Bale ainda ia fazer no cinema. Quando ele apareceu em O Maquinista, foi assustador e provavelmente essa é uma das mudanças físicas mais absurdas do cinema. Esse aqui, cara, não tem jeito. Quando você assiste esse filme pela primeira vez, é chocante, cara. A mudança dele nesse filme é tão absurda que você acha que, sei lá, a qualquer momento ele vai se machucar, saca? Parece que ele tá tão frágil que qualquer movimento bruto que ele faça vai acabar machucando ele de alguma forma, sabe? É realmente muito bizarro o tanto que ele conseguiu mudar pra fazer esse filme aqui. O cara chegou a pesar 54 quilos pra esse papel. Ele trabalhou nessa perda de peso por 4 meses antes do início da produção do filme. Na época, ele só tomava água, uma maçã e uma xícara de café por dia para se preparar para o papel. Os produtores do filme falaram que ele ainda queria perder ainda mais peso para tentar chegar aos 45 quilos. Só não rolou isso porque os caras ficaram com medo disso causar algum problema de saúde pro Christian Bale, né? E para complementar, ele fumava uns cigarros e bebia uísque para ajudar a perder peso. Essa mudança aí, cara, é surreal.
assustador e provavelmente mortal. Mas, mais assustador que isso é saber que bem pouco tempo depois ele foi escalado para viver o Bruce Wayne em Batman Begins do Christopher Nolan. Ele teve só 6 meses para se recuperar e ganhar a massa necessária para viver o morcegão no cinema. Ele subiu para incríveis 90 quilos, ou seja, quase 50 quilos em muito pouco tempo. Aí ele chegou lá e o estúdio ainda achou que ele estava muito grande e mandaram ele perder peso. No fim das contas, ele chegou a uns 86 quilos para viver o Batman naquela época. Agora, tem uma mudança dele que eu até perdoaria você se você me dissesse que não conseguiu reconhecer ele. Quando ele fez Vice, a mudança foi bizarra. Velho, sem cabelo, com mais peso, com rugas que vão do nariz até a papada e se perde no colarinho engomado. A mandíbula dele ficou redonda e na testa dele tem muita ruga de expressão. Essa daqui foi uma das poucas mudanças que ele precisou de um empurrãozinho. Só ganhar peso aqui não ia resolver, né? Os produtores chamaram uma equipe de maquiadores e especialistas em prótese que já tinham ganhado o Oscar. E eles criaram mais de 100 peças de silicone encapsulado para ajudar o Christian Bale a se transformar completamente no Cheney, retratando ele em 5 fases diferentes da vida do ex-vice-presidente. George, I'm a CEO, mostly symbolic job. However, if we came to a Outro momento impressionante foi em 2010, quando ele teve no filme Um Lutador, interpretando um treinador de boxe viciado. Ele fez muitas corridas, principalmente para perder peso para esse filme. Já em 2013, para fazer o Trapaça, ele ganhou peso outra vez para interpretar o Irving Rosenfeld. Ele subiu o peso em mais de 90 quilos para esse papel, dizendo para todo mundo ouvir que a dieta dele só tinha donuts, um monte de hambúrguer e tudo que ele encontrasse pela frente por 2 meses. Mais recentemente, ele teve uma outra mudança significativa no Thor Love and Thunder. Christian Bale perdeu uma quantidade considerável de peso para interpretar o Gore, o açougueiro dos deuses. Vamos combinar que a maior tortura dele para esse filme foi estar no próprio filme. Que desperdício. Nesse caso aí, ele já tinha até perdido peso para Ford vs Ferrari. Aí teve que fazer umas pequenas mudanças a mais, como deixar as unhas dele crescerem e raspar o cabelo. Na real, o maior desafio dele para fazer esse personagem aí foi mesmo as unhas, cara. Ele falou em várias entrevistas que tava mexendo psicologicamente com ele ter a unha tão grande. Ele achava que tinha dificuldade para andar, para pegar coisa e tal, que realmente deixar a unha grande é uma parada bem nojenta, né? Mas dizem que atrapalhou bastante ele psicologicamente. Fora o trauma, né? De ter feito Thor Love and Thunder. Esse filme não é bom, mano. Não é bom. Eu achei que esse não foi bom. Não foi. Assim, apesar de ser uma puta entrega dele como ator, essa parada aí não é saudável não, tá? Ele mesmo admite que hoje, já um pouco mais velho, que ele tá mais chato com essas coisas e que considera muito antes de tomar uma decisão drástica dessa aí. Ele chegou a dizer que a mortalidade dele tava encarando ele. Essas transformações dele não só mexem com o metabolismo dele, mas também podem causar vários danos permanentes nos órgãos. E é bem importante a gente lembrar que apesar de ser muito legal ver ele fazendo essas paradas no cinema, isso aí pode ter um impacto negativo na saúde dele a longo prazo. Bom, essas aí foram só algumas transformações, né? Tem muitas outras que nem entraram nessa lista, mas pode entrar na próxima, que também são impressionantes. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, qual transformação bizarra ficou faltando aqui nessa lista, hein? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!